Olá, vamos programar mais um pouco? E esta aqui será a nossa última aula do módulo de funções e procedimentos. Então vamos nessa aula desenvolver juntos aqui o jogo da velha, que é um joguinho aí bem interessante, bem simples e ao mesmo tempo vai nos ajudar a exercitar tudo que nós aprendemos aqui de funções e procedimentos. Para iniciar, vamos pensar o seguinte: sempre que nós temos um problema de programação, a gente precisa, inicialmente, pensar uma estratégia, bolar uma solução para resolver esse problema. E aí, o primeiro passo que a gente tem que pensar, neste caso do jogo da velha, é que estrutura de dados que a gente vai utilizar. E aí eu acredito que você não vai gastar muito tempo para chegar à conclusão de que a gente vai utilizar uma matriz. Até mesmo porque uma matriz representa bem o tabuleiro que nós temos no jogo da velha. Eu vou digitar aqui o caractere cerquilha. Perceba que é algo muito parecido com o que nós temos aqui. Nós teremos 3 linhas e 3 colunas. Ok, definimos que nós teremos uma matriz. Eu vou criar aqui variáveis globais. Tá, então eu decidi que eu vou criar aqui uma matriz global. Eu vou chamar essa matriz de jogo. E aí eu viro para você agora e te pergunto, qual o tipo dessa matriz? Números inteiros? Números reais? Acho que não faz nenhum sentido, né? Mas talvez alguém pode pensar nessa possibilidade. Caracteres? Ou mesmo um vetor de strings? E aí nós temos que pensar no jogo, o que a gente vai armazenar para então definir qual é o nosso tipo aqui dessa nossa matriz. Pense o seguinte, normalmente é utilizado no jogo da velha o caractere X para um jogador e o caractere O ou 0 para outro jogador, concorda? E as posições que estão vazias a gente pode representar com um espaço. E aí eu vou representar aqui como se fosse um texto, entre aspas duplas. Então, se a posição está vazia, nós temos ali um espaço. E aí, quando um jogador a gente utiliza o X, para outro jogador a gente utiliza o 0. Perceba que nós podemos representar estes 3 caracteres, como eu acabei de dizer, como caracteres. Então, a gente pode ter aqui uma matriz de caracteres. Então eu vou colocar aqui tipo char. Então nós temos agora o nosso jogo ou o nosso tabuleiro, que é uma matriz de caracteres. E aí, para facilitar a criação das nossas funções e procedimentos, eu estou criando a minha matriz global. Perceba que ela está fora da função main. Poderia ficar aqui dentro? Poderia. Só que aí toda vez que eu vou criar uma função ou um procedimento para fazer alguma ação na minha matriz, na nossa estrutura de dados, ela então vai precisar receber essa matriz como parâmetro. E aí, uma vez que ela é global, qualquer função e procedimento tem acesso a essa matriz. Definimos então qual estrutura de dados a gente vai utilizar. Antes de iniciar a execução do nosso jogo, o que é a execução do nosso jogo? Pedir para o usuário qual a coordenada ele vai jogar. Então a gente vai ter que pedir linha e coluna. Só que antes disso, perceba, tem uma ação extremamente importante. Agora, você tem que olhar para esse jogo com o olhar de desenvolvedor, de programador, e não apenas com o olhar de usuário, de jogador, ok? Perceba que antes da gente começar a pedir coordenadas e começar a ler as coordenadas que o usuário deseja jogar, a gente precisa fazer um processo de inicialização na nossa matriz. O que significa isso? Bom, se nós teremos 3 caracteres possíveis, o X para um jogador, o 0 para outro jogador e o espaço para determinar quais as posições estão vazias, eu preciso então inicializar essa minha matriz com espaços em todas as posições. Isso vai indicar que todo o tabuleiro está vazio para a gente iniciar o nosso jogo. Perceba que para fazer isso eu não preciso retornar nada, certo? Então, vamos criar aqui o nosso primeiro procedimento para inicializar todas as posições da matriz. Então é um procedimento, não vai retornar nada, void. Eu vou chamar esse procedimento de inicializar
matriz. Como a minha matriz é global, eu não preciso me preocupar com ela, eu consigo acessar ela aqui dentro. Com muita frequência eu vou precisar criar variáveis para percorrer a minha matriz. Um L para linha e um C para coluna, certo? Então eu também vou criar aqui como variáveis globais L e C. Agora aqui dentro, olha só, eu já posso ir direto para a minha repetição. L começa em 0, L vai até menor que 3, L mais. E aqui dentro agora eu vou criar a nossa segunda repetição com o C para as colunas. C igual a 0, C vai até menor que 3, C mais. Eu não preciso de chaves aqui agora porque aqui eu vou ter apenas uma única linha. Olha só, se eu quero inicializar a minha matriz, então o nome da minha matriz na posição LC vai receber o caractere indicando que aquela posição está vazia. Como que eu faço isso? Aspas simples, coloco um espaço. Pronto. Eu estou colocando um espaço em cada posição da minha matriz. O interessante enquanto a gente está programando é, na medida do possível, ir construindo o nosso código e ao mesmo tempo testando para verificar se está funcionando e aí facilita a correção dos erros, porque a gente já consegue identificar em qual função ou em qual procedimento está ocorrendo o erro. Então, uma forma interessante da gente testar isso aqui é a gente já inicializar a nossa matriz e imprimir a nossa matriz na tela, certo? Então, imprimir a nossa matriz é imprimir o nosso jogo. Vamos fazer aqui um procedimento para imprimir o jogo na tela. Novamente é um procedimento, então, void, eu vou chamar apenas de imprimir, e aí, novamente, como a minha matriz é global, eu apenas preciso percorrer como nós fizemos aqui. Eu posso até fazer isso aqui, trabalho de preguiçoso, Ctrl C, Ctrl V, só que agora nós teremos várias linhas aqui dentro. Então eu vou retirar aqui e vou colocar aqui um par de chaves. Então eu apenas copiei os dois bloquinhos aqui de repetição para gerar os índices de linha e coluna. Se eu simplesmente imprimir a minha matriz aqui, olha o que nós teremos. Eu quero imprimir aqui um caractere, certo? %C. Esse caractere virá da nossa matriz jogo na posição LC. E aí, quando terminar a impressão de uma linha, lembra, é uma matriz, então eu quero saltar uma linha. Eu vou colocar aqui, então, /N. Pronto, feito isso, a princípio eu já estou imprimindo a minha matriz. Porém, eu quero que ela apareça com a aparência do jogo da velha. Mas aos poucos a gente vai mudando isso. Vamos testar isso que a gente fez até agora? Eu vou vir então aqui no main. E aqui dentro do main agora eu vou chamar então inicializar matriz. Lembra, eu tenho que ir na ordem. Primeiro eu tenho que inicializar a matriz. E agora eu vou então chamar o imprimir. Vamos ver o que vai aparecer na tela? Eu vou então compilar e executar o meu programa e aí vamos ver o que vai acontecer. Perceba que ele está funcionando. Como que eu sei que ele está funcionando? Ele terminou retornando 0, esse 0 é esse 0 aqui, então ele terminou sem erro. E perceba que nós temos aqui um grande espaço. Esse espaço aqui são exatamente as 3 linhas e 3 colunas que nós imprimimos aqui da nossa matriz. Mas, como eu mencionei, perceba, nada aqui sugere que a gente está fazendo o jogo da velha. Então, vamos colocar aqui as nossas linhas e as nossas colunas. Como que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa, vamos pensar nas colunas. Perceba, eu imprimi um caractere e aí eu quero imprimir uma coluna, certo? Porém, essa coluna que eu vou imprimir apenas após o primeiro caractere e após o segundo, concorda? Após o terceiro eu não vou imprimir. Ou seja, basta a gente colocar aqui um teste. Se o índice de coluna for menor que 2, perceba, nós temos as colunas 0, coluna 1 e coluna 2. Então, após a coluna 2, eu não quero essa barra. Então, eu só quero essa barra na coluna 0 e na coluna 1. Então, se coluna for menor que 2, eu vou então imprimir essa barra horizontal, que é essa barra aqui, para separar então esses elementos. Com essa pequena alteração, eu vou compilar novamente aqui o meu código, e aí, olha o que nós já temos aqui. Perceba,
eu já tenho coluna 0, coluna 1 e coluna 2. Esse processo de impressão do jogo é realmente na tentativa e erro. Faz um pouquinho, testa, faz um pouquinho, testa. Perceba que o meu jogo está muito grudadinho na esquerda e eu não quero isso. Então, olha o que eu vou fazer. Eu tenho que colocar um contrabarra T. Eu quero colocar um contrabarra T aqui no início para colocar uma tabulação. Porém, eu quero que esse contrabarra T ocorra apenas antes do primeiro caractere ou da primeira coluna. Ou seja, do jeito que eu fiz um teste aqui, antes do printf, eu também vou fazer um teste e vou verificar se a coluna é a coluna 0. Se eu tiver na coluna 0, eu vou colocar então uma tabulação aqui. Então, vamos fazer isso aqui agora. If coluna é exatamente igual a 0, se for, olha só, printf, e aí eu posso colocar, eu vou testar aqui duas tabulações. Perceba que eu estou colocando apenas a tabulação. Eu vou compilar novamente o meu programa, e aí perceba que nós já temos agora as nossas colunas bem aqui no meio. Ah, achou duas tabulações muito? Ok, coloca apenas uma tabulação. Pronto. Agora, o que a gente tem que fazer aqui? Após a impressão de cada linha, eu quero colocar uma linha pontilhada aqui no meio. E aí, novamente, eu vou colocar uma linha pontilhada após a linha 0 e uma linha pontilhada após a linha 1. Após a linha 2, eu não vou colocar uma linha pontilhada. Aonde que eu vou imprimir essa linha, então? Perceba, aqui, olha, antes de saltar uma linha. Ou, na verdade, eu posso colocar aqui também. Nós vamos terminar a impressão da nossa linha, vamos saltar uma linha, vamos colocar aqui alguns risquinhos e vamos saltar outra linha. Porém, eu quero fazer isso aqui apenas... Olha o que vai acontecer se eu executar o meu jogo desse jeito. Nós teremos 3 linhas pontilhadas. E aí perceba que eu não coloquei aqui a tabulação. E eu não quero essa linha pontilhada aqui. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou retirar, vou deixar aqui o contrabarra N que a gente já tinha. Eu sempre vou saltar essa linha. E aí eu vou fazer outro teste. Só que agora eu vou olhar para a linha. L é menor do que 2? Se for, eu terei aqui dentro outro printf. E aí aqui nesse printf, olha só, eu já saltei uma linha aqui, certo? Eu vou colocar então, antes dos tracinhos, eu vou colocar a tabulação, vou colocar aqui os tracinhos e aí vou saltar mais uma linha. Vamos ver se isso aqui resolve? Eu vou compilar e executar novamente o meu programa. E aí perceba que as linhas estão muito longas ou o nosso caractere que está muito curtinho, muito pequeno. A gente pode colocar alguns espaços aqui. Perceba que eu tenho apenas 2 linhas pontilhadas. Vamos melhorar isso então. Eu vou colocar um espaço antes e um espaço após. Ao fazer isso, eu vou compilar de novo o meu jogo. Pronto, perceba que agora eu já tenho aqui uma impressão bem mais interessante. Só está faltando uma coisa aí agora. Como que o usuário vai jogar? Perceba, nós não temos interface gráfica, nós estamos aqui no terminal. Então é interessante a gente imprimir aqui os índices para o usuário. Linha 0, linha 1, linha 2 e coluna 0, coluna 1, coluna 2, que aí facilita então para o usuário jogar as coordenadas que ele deseja jogar. Como que a gente imprime então essas coordenadas? Vamos lá. Vamos primeiro para os índices das colunas. Os índices das colunas eu quero imprimir uma vez só. Então perceba, eles vão ficar aqui em cima antes das nossas repetições, antes do for. Eu vou colocar aqui então o printf. E aí eu vou iniciar saltando 2 linhas para a gente ter uma impressão mais limpa, para distanciar do que já tiver no terminal. Vou colocar uma tabulação. E agora então eu vou colocar os nossos índices. 0, 1, 2. E aí, novamente, eu quero saltar uma linha quando terminar. E agora nós vamos ter que verificar essa distância. Será que esse espaço aqui está bom? Eu acredito que é muito pequeno. Vamos ver. A gente vai ter que colocar mais espaço aí, perceba? O 0 até que ficou mais ou menos centralizado, mas o 1 e o 2 não, perceba? Então eu posso colocar mais uns 2 espaços para o 1 e uns 2 espaços para o 2. Vamos ver. 1, 2, 1, 2. Então eu vou compilar e executar novamente. Vamos ver qual vai ser o resultado.
Ok, perceba que eu já tenho o 0 mais ou menos centralizado, o 1 está bem centralizado e o 2 também. Porém, perceba que ele ficou muito grudadinho aqui, então eu vou colocar mais um contra barra n aqui. Perceba, isso tudo são detalhes que você tem que ir fazendo e testando para ver aí até o momento que você vai ter uma visualização mais interessante. Ok, gostei dessa forma aqui. Agora eu quero colocar aqui os índices das linhas. Linha 0, linha 1 e linha 2. Perceba que eu vou imprimir o índice da linha após imprimir o caractere da coluna 3, certo? Então, olha só, aqui dentro desse for, eu vou verificar se eu estou na coluna 3. Então, eu vou colocar aqui mais um if e agora eu quero verificar se o C é exatamente igual ao 2. Isso significa que eu estou imprimindo, então, ou que eu já imprimi o caractere da última coluna, certo? Então, eu vou imprimir ali agora o nosso índice de linha. Olha só, eu vou colocar 2 espaços e aí eu quero imprimir aqui um número. De onde virá esse número? Virá do nosso L. É o L que está indicando qual a linha que está sendo impressa aqui agora. Vamos ver se essa distância aqui está interessante ou se tem que aumentar ou diminuir. Então, olha só, linha 0, linha 1, linha 2. Eu achei que ficou muito grudadinho, perceba que a gente tem um espaço maior aqui. Então, eu vou colocar mais um espaço aqui, 3 espaços. Vou executar novamente. Pronto, eu achei que ficou mais interessante dessa forma. Então, olha só, quando a gente for pedir a coordenada para o usuário, agora o usuário consegue se orientar pelas colunas, coluna 0, coluna 1, coluna 2, e linha 0, linha 1, linha 2, ok? Agora, muitos que estão aprendendo a programar talvez pensem assim, agora nós podemos então partir para fazer a leitura da coordenada. Ok, se você quiser iniciar fazendo a leitura das coordenadas, você pode. Porém, você vai ter que parar aí no meio porque tem diversas verificações que a gente precisa fazer que nós ainda não fizemos. Por enquanto, perceba que a gente só inicializou a nossa matriz com espaço e fizemos a impressão. Por exemplo, eu preciso verificar se um dos ganhadores ganhou. Ou seja, se a gente vai utilizar aqui o x e o 0, eu preciso verificar se tem uma linha completa com x, ou se tem uma linha completa com 0, ou uma coluna, ou ainda a nossa diagonal principal e a diagonal secundária. Vamos verificar então, vamos fazer então essas funções. E aí, novamente, nós estamos falando aqui de programação, então você pode pensar nessas funções de diversas formas diferentes. Eu aqui vou apresentar uma proposta, ok? Não significa que você precisa fazer exatamente igual, tudo bem? Eu vou começar aqui então verificando vitória, função para verificar vitória por linha. E aí, olha só, eu vou pensar a minha função aqui de um jeito, você pode pensar a sua de um outro jeito completamente diferente, ok? As minhas funções, normalmente eu gosto de fazer com um retorno binário. O que significa isso? Por exemplo, eu vou fazer uma função para verificar a vitória por linha. Se retornar 0, significa que não ganhou. Se retornar 1, significa que ganhou. Ok? Eu vou até acrescentar aqui um comentário de várias linhas. Pronto, e vou acrescentar essa informação aqui. Pronto. Então agora eu vou acrescentar aqui esta informação. 1 ganhou, 0 não ganhou ainda. Pode ser que ganhe. Então vamos fazer essa nossa função e aí eu vou tentar fazer ela o mais genérico possível. Olha só, o nosso retorno é do tipo inteiro e aí eu vou chamar essa função de ganhou por linha. E como eu mencionei, eu quero fazer ela o mais genérica possível. Então, a minha matriz ela é global. Eu não preciso me preocupar em receber ela aqui por parâmetro. Porém, nós temos 3 linhas, certo? E nós temos 2 jogadores, certo? Então, olha só, eu vou passar como parâmetro qual é a linha que eu quero verificar. Então, uma linha L. Só que eu também vou passar por parâmetro qual caractere que eu quero verificar.
é o caractere x ou é o caractere 0? E aí por que eu vou fazer isso? Porque eu consigo utilizar a mesma função para verificar a vitória para os dois jogadores. Então eu vou receber aqui um tipo caractere que eu vou chamar de C. Então esse caractere C vai ser um x ou um 0. E aí eu vou comparar para esse caractere aqui para descobrir se ganhou ou não. Como eu tenho uma linha específica, eu posso fazer algo desse tipo aqui, sem utilizar inclusive repetição. Olha só, se, não estou em Portugal, eu estou em C, if, o nome da minha matriz é jogo, certo? Então, jogo na linha L, coluna 0, é igual a C. Nós não temos aqui um caractere, então perceba, eu quero verificar a vitória na linha L. Então, a linha L, coluna 0, é igual a C. E jogo na linha L, coluna 1, é igual a C. E jogo na linha L, coluna 2, é igual a C. Então, perceba que eu estou verificando a linha completa. Linha L, coluna 0, linha L, coluna 1, linha L, coluna 2. E eu estou verificando por esse caractere que eu estou recebendo como parâmetro. Então, eu posso utilizar essa função tanto para o jogador que está utilizando o x, quanto para o jogador que está utilizando o 0, ok? Então, se esse teste for verdadeiro, perceba que eu estou utilizando o operador lógico e. Então, este teste aqui tem que ser verdadeiro e este teste tem que ser verdadeiro e este teste tem que ser verdadeiro. Então, se os três forem verdadeiros, retorne 1. Significa que o usuário ganhou. Se não, retorne 0. O usuário ainda não ganhou. Agora, olha só. Essa função verifica uma única linha, certo? Foi inclusive por isso, foi de forma proposital que eu coloquei ela no singular, ganhou por linha. Eu estou verificando uma única linha. Então, vamos construir aqui outra função, também para verificar a vitória por linha. Porém, nessa daqui, olha só, função para verificar vitória por linhas. Agora eu vou verificar aqui todas as linhas. E aí, novamente, 1 ganhou, 0 não ganhou ainda, ok? E aí vai ser muito parecido com essa aqui, porém nós teremos aqui uma repetição. Int ganhou, eu vou colocar essa daqui, só que agora eu vou colocar um S aqui, então ganhou por linhas. Então perceba que é diferente dessa daqui. E aí, aqui eu só vou receber um único parâmetro, o caractere. Qual jogador eu quero verificar? O jogador do x ou o jogador do 0? Então aqui eu vou receber um caractere C. E aí vamos aqui criar a nossa função. Lembra que nós já temos aqui como variáveis globais um L e um C? Eu quero verificar as linhas, então eu vou usar esse L aqui. Vou colocar aqui uma repetição. For com L começando em 0, L indo até menor que 3, com um incremento de 1 em 1. Vou abrir aqui o par de chaves, e aí perceba, eu estou gerando agora todos os possíveis índices para minha matriz, certo? Agora eu vou utilizar essa função que nós já criamos aqui. Como essa função está retornando um inteiro, olha só, eu vou criar aqui uma variável local inteira, int ganhou, e eu vou inicializar essa variável com 0. Porque agora, olha o que eu vou fazer. A minha variável ganhou vai receber o que ela já possui, mais o retorno dessa minha função aqui. Ganhou por linha. E aí, olha só, quem que eu vou enviar para cá? Essa função recebe dois parâmetros. O primeiro é a linha que eu quero verificar. Qual é a linha? A linha L. E o segundo é o caractere que eu quero comparar. É esse caractere que eu também vou receber aqui, o caractere C. Então perceba, esta função vai verificar
as 3 linhas da minha matriz para esse jogador aqui. E novamente, como eu estou recebendo um caractere aqui, eu posso usar esta função para os 2 jogadores. E o retorno, nós teremos aqui o retorno 0 ou 1. Se este jogador ganhar em alguma das linhas, em algum momento vai ser retornado 1. Como eu estou somando, se o jogador não ganhar em nenhuma linha, 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. Se ele ganhar em pelo menos uma linha, então nós teremos um 1 aqui. E aí no final, eu vou então retornar essa variável ganhou. E aí, onde eu chamar essa função aqui, a gente verifica então o retorno. Se for 1, significa que aquele determinado jogador ganhou. Se for 0, ele ainda não ganhou. Eu não sei se você já chegou a essa conclusão, mas se você não chegou, eu vou te falar isso agora. Nós vamos fazer algo muito parecido para as colunas. Eu fiz uma função que verifica uma única linha para um jogador, certo? E aí retorna 0 ou 1. Eu vou fazer algo agora exatamente igual para as colunas. Verifica uma única coluna. Então vamos criar aqui mais uma função. Eu gosto sempre de registrar como comentário o que essa função vai fazer. Então, função para verificar vitória em uma coluna. E aí, novamente, 1 significa que ganhou e o 0 não ganhou ainda. Então, vamos fazer aqui a nossa função. Vai ser muito semelhante a essa função aqui. Retorno inteiro. E aí eu vou chamar de ganhou por coluna, no singular. E aí que parâmetros nós vamos ter que receber aqui? Olha só, nós vamos receber, dentro do par de parênteses, nós vamos receber um inteiro que indica qual a coluna que eu quero verificar. E nós vamos ter um caractere que indica qual é o jogador. E aqui eu não posso usar o caractere C, então vamos pegar o J de jogador. E aí não confunde nem com linha, nem com coluna. Novamente eu vou fazer aqui um teste. Se jogo na posição linha 0, coluna coluna C é igual a J, então perceba que eu fiz aqui o primeiro teste. Linha 0, coluna C. Perceba que agora eu fixei a coluna. E jogo na posição linha 1, coluna C é igual a J. E jogo na posição linha 2, coluna C é igual a J. Se isso aqui for verdadeiro, retorne 1. Então, o usuário, esse determinado jogador, venceu. Se não, retorne 0. Significa que ele ainda não venceu. Agora, o que a gente vai fazer? Uma outra função muito semelhante a esta. Eu vou receber como parâmetro o jogador e aí eu vou fazer uma repetição para gerar os índices das colunas que eu estou mandando para cá. Então vamos colocar aqui mais um comentário. Função que verifica vitória por colunas. E agora eu vou verificar todas as colunas. Novamente, 1 ganhou, 0 não ganhou ainda. E aí, como a função anterior que nós fizemos, retorno int e aqui ganhou por colunas. Eu vou receber aqui um caractere que indica o jogador. Esse caractere aqui não vai ser C, porque nós teremos o nosso C aqui dentro. Pode ser o J de jogador. Novamente, eu vou criar aqui aquela nossa variável ganhou inicializada com 0. E aí eu vou colocar aqui uma repetição com o nosso C. Lembra do nosso C global? C começa com 0. C vai até menor que 3. C mais. E aí aqui dentro agora, a minha variável ganhou vai receber o que ela já possui, mais o retorno dessa nossa função aqui.
E aí, muita atenção, nós temos várias funções com nomes semelhantes. Então, olha só, cuidado para não utilizar uma função de linha. Eu quero essa função aqui, que vai verificar uma coluna. E aí, vamos colocar aqui os nossos parênteses. Qual a coluna que eu vou enviar aqui para a minha função? Perceba, é o C. E qual jogador eu quero verificar? O jogador que eu vou receber aqui como parâmetro. Então, o jogador J. Novamente, no final, eu vou retorne a minha variável ganhou. Se ninguém ganhou ainda, o valor dela vai ser 0, porque 0 mais 0 mais 0 vai dar sempre 0. Se o usuário ganhou em alguma coluna, nós teremos então um 1 aqui. Em algum momento essa função vai retornar o 1 e aí nós estamos acumulando. Então nós teremos aqui o valor 1. Perceba que nós já temos agora as duas funções necessárias para verificar a vitória, tanto por linha quanto por coluna. O que está faltando? Está faltando a gente verificar a vitória pelas diagonais, diagonal principal e diagonal secundária. Vamos então fazer essas duas funções aqui, que vai seguir basicamente o mesmo padrão do que já foi feito até agora. Então, função para verificar vitória na diagonal principal. Vamos fazer essa aqui e aí depois a gente faz para a diagonal secundária. Novamente, 1 significa vitória e 0 não ganhou. Eu coloquei vitória, mas tudo bem, vitória e ganhou são sinônimos. Então, o retorno vai ser inteiro, ganhou, por, e aí aqui eu vou abreviar, diag principal. Vamos colocar prim. E aí, como é a diagonal principal? É apenas uma diagonal principal? Nesse caso aqui eu vou receber apenas o caractere que eu quero verificar. Pode ser o caractere C, não tem nenhum problema aqui. E aí teremos aqui o nosso teste, se jogo, e aí eu vou olhar a diagonal principal. Então, o primeiro elemento da diagonal principal está na linha 0, coluna 0. É igual a C e jogo na linha 1, coluna 1 também é igual a C e jogo na linha 2, coluna 2 também é igual a C. Então, se isso aqui for verdadeiro, retorne 1. Se não, retorne 0. Significa então que o usuário não ganhou ainda. Como que a gente vai fazer para a diagonal secundária? É muito semelhante, olha o que eu vou fazer. Ctrl C, Ctrl V, serviço de preguiçoso. Ctrl C, porém, tenha muita atenção quando você for fazer um Ctrl C, Ctrl V, para ter certeza que você fez todas as alterações necessárias, ok? Eu vou alterar aqui o comentário, agora é diagonal secundária, continua com o mesmo padrão, 1 verdadeiro, 0 falso, ganhou por diag, e aí eu vou chamar de sec, diagonal secundária. E agora nós vamos mudar os nossos índices. Porque olha só, o primeiro elemento da diagonal secundária está na linha 0, coluna 2. O segundo está na linha 1, coluna 1, e o terceiro está na linha 2, coluna 0. Então, a diagonal secundária ela corta a nossa matriz de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, linha 0, coluna 2, linha 1, coluna 1 e linha 2, coluna 0. E aí nós temos então agora vitória também por diagonal secundária e por diagonal principal. Já podemos partir para a leitura das coordenadas? Calma, calma. Se você quiser partir para a leitura das coordenadas, pode ir. Mas aqui no meu caso, eu ainda vou fazer uma outra função que a gente vai precisar. Quando nós formos ler uma coordenada, o usuário pode digitar algo desse tipo aqui, concorda? 0, 1. É válido? É válido, linha 0, coluna 1. E se ele digitar algo desse tipo aqui, é válido? Não é válido, concorda? Nós não temos coluna 3 no nosso tabuleiro. Então, nós vamos precisar de uma função para validar a coordenada. Dado uma coordenada, um índice de linha e coluna, eu preciso dizer se ele é válido ou não. Só assim eu poderei, então, utilizá-lo
em todas as verificações que nós fizemos aí. Então, função que diz se uma coordenada é válida ou não. E aí eu vou manter o mesmo padrão. 1 é válida e 0 tem aí o sentido de falso, né? Não é válida. Vamos então criar essa nossa função? Novamente eu vou ter um inteiro como retorno e aí eu vou chamar essa função de é válida. E aí nós teremos aqui dois sentidos para a função, para a coordenada ser válida. Vamos por partes. Eu vou receber aqui então o índice de linha e o índice de coluna. E aí eu quero descobrir se é válido ou não. Então, if L maior ou igual a 0 e L menor do que 3, se isso aqui for verdadeiro, significa que o índice de linha é válido, concorda? E se maior ou igual a 0 e se menor que 3. Então, se isso aqui for verdadeiro, retorne 1, significa que a coordenada é válida, eu posso utilizar ela sem medo. Porém, se for falso, retorne 0, significa que a coordenada não é válida. Porém, tem outra verificação que eu posso fazer aqui. Olha só, quando o usuário joga uma determinada posição, ok, precisa estar entre 0 e 2, tanto os índices de linha quanto coluna. Porém, imagine que o usuário foi lá e jogou linha 1, coluna 1. Aí o outro usuário, na rodada seguinte, esqueceu, não prestou atenção no jogo e jogou 1 e 1 novamente. É válido? Se a gente olhar apenas pelos índices, sim, é válido. Porém, essa posição já foi jogada. Então, a gente precisa pedir o índice novamente, porque a gente não pode sobrescrever o que tem nessa posição, concorda? E aí, como que a gente verifica isso? A gente pode fazer isso aqui mesmo, olha. E jogo na posição LC tem que ser igual a um espaço. Lembra que nós inicializamos aqui em cima, aqui no início, nós inicializamos a nossa matriz tudo com espaço? Se tiver um espaço naquela posição, significa então que aquela posição está vazia, está livre. Então, o usuário pode jogar ali naquela posição sem nenhum problema. Então, perceba que agora, além de verificar se os índices são válidos, eu estou garantindo que aquela posição está vazia. Ok, vamos agora então partir para a leitura das coordenadas. E aí, nesse caso, nós teremos aqui um procedimento. Procedimento para ler as coordenadas do jogador. Void, e aí eu vou chamar de ler coordenadas. Não precisamos receber nenhum parâmetro, e aqui dentro, então, eu vou criar duas variáveis, uma chamada linha, outra chamada coluna, e aí vamos então pedir para o usuário digitar linha e coluna. Vou colocar aqui a mensagem, digite linha e coluna. Você pode colocar a mensagem como você achar melhor. Se quiser colocar digite linha e coluna entre 0 e 2, então você especifica a mensagem que você achar mais interessante. Vou utilizar aqui a nossa função de entrada, scanf, e aí eu estou pedindo linha e coluna. Então, %d, eu vou ler dois valores inteiros. O primeiro, e-comercial, a minha variável linha, e o segundo, e-comercial, a minha variável coluna. Vamos colocar coluna no singular, é uma coluna. Pronto, isso me garante que o usuário digitou uma coordenada válida? Não, não garante. Por isso que nós fizemos essa função aqui. Agora, olha só, eu vou utilizar aqui um while. E aí aqui dentro nós teremos um trechinho de código. E o que eu vou verificar aqui? Eu vou usar exatamente aquela nossa função ali. É válida? Quem eu quero saber se é válido? Linha e coluna que o usuário acabou de digitar. E aí, se é válido, vai retornar 1.
Na linguagem de programação C, 0 sempre significa falso. Qualquer coisa diferente de 0 significa verdadeiro. Então, se a minha função retornar 1, significa que é verdadeiro. Porém, se for verdadeiro, eu não quero executar o que está aqui dentro, concorda? Então, eu tenho duas opções. Eu posso negar o resultado, porém, algumas pessoas acham a negação meio incompreensível, acham que isso confunde o código. Então, se retornar 1, significa que essa condição, essa linha e coluna são válidas, mas eu não quero fazer o que está aqui dentro, então eu nego. Verdadeiro negado vai dar falso. Outra forma que fica mais simples, então, é fazer uma comparação explícita, direta. Eu quero pedir a coordenada novamente quando essas coordenadas forem inválidas. Quando que elas serão inválidas? Quando retornar 0. Então eu faço uma comparação explícita aqui, direto. É válida, retornou algo igual a 0, aí perceba que eu mudei a comparação. Então, se retornar 1, 1 é igual a 0, falso. Ele não vai fazer o que está aqui dentro, ok? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse trecho, Ctrl C, Ctrl V, porém, vou identar aqui pressionando Tab, porém eu vou digitar, eu vou alterar essa mensagem aqui. Eu vou colocar aqui coordenadas inválidas. Digite outra linha e coluna. Então, significa que a coordenada que ele digitou ou é uma coordenada inválida ou aquela posição já foi jogada, não está vazia, então ele vai ter que digitar outra coordenada. Eu vou ler novamente a coordenada que ele vai digitar e aí perceba que isso aqui é um loop. Enquanto ele não digitar uma coordenada válida, ou seja, enquanto essa função aqui não retornar 1 para quebrar essa nossa repetição, vai ficar nesse loop aqui, até que ele digite uma coordenada válida, que ainda não foi aberta, não foi jogada. Agora, nós já podemos pensar em um procedimento jogar. Se você quiser fazer aqui dentro, pode, mas eu prefiro fazer um procedimento jogar. Vou colocar aqui um comentário, pode ser apenas uma linha. Procedimento jogar com o loop principal do jogo. Então, se é um procedimento, retorno void, eu vou chamar de jogar, não precisamos receber nenhum parâmetro, e aí o que nós vamos fazer aqui dentro? Perceba, olha só, o inicializar a matriz a gente faz uma vez só no início do jogo, certo? Então, ele vai continuar aqui no main. Porém, o imprimir, toda vez que um jogador jogar em uma determinada posição, eu vou ter que imprimir novamente o jogo, concorda? Então, eu vou retirar o imprimir daqui, Ctrl X, e vou colocar ele aqui. Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Fizemos a impressão. O que a gente vai fazer na sequência? Precisamos ler coordenadas. A coordenada foi lida. Opa, nós esquecemos uma coisa extremamente importante aqui. Olha só. Quase, o nosso jogo ia dar completamente errado. Eu li a coordenada, mas perceba que eu não salvei essa posição que foi jogada. E aí, para saber o que eu vou salvar nessa posição, basicamente o que eu tenho que fazer é isso aqui, olha. Jogo na nossa posição linha, coluna, vai receber, e está faltando o fechamento do colchete aqui. Então, jogo, a nossa matriz jogo, na posição que o usuário digitou, vai receber um caractere. Agora, qual caractere? Lembra, nós temos dois jogadores. Então, pode ser o X ou pode ser o 0. Então, vamos fazer o seguinte. Como nós vamos fazer o controle de quem é que está jogando aqui dentro de jogar, eu vou receber aqui um caractere, char J, pode ser de jogador, e aí é esse J que eu vou salvar ali naquela matriz. Então, perceba como vai ficando genérico. Se vier um X, eu vou salvar um X. Se vier um 0, eu vou salvar um 0. Ok, feito esse detalhe, que gafe feia, a gente não ia salvar a jogada do usuário. Feito isso, vamos então voltar aqui para jogar. Perceba, eu imprimo a minha matriz, eu fiz a leitura das coordenadas, lê a coordenada, garante que ela é válida e joga, faz a jogada na nossa matriz. Então,
vamos resolver o nosso primeiro problema aqui, olha só. Eu vou criar aqui uma variável inteira chamada jogador. E aí essa variável vai inicializar com o valor 1. E aí aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um teste, if jogador é igual a 1. Se for, então vamos identar corretamente aqui. Se for, eu vou mandar aqui, qual caractere que eu vou mandar aqui? Opa, é dentro do par de parênteses. Eu vou mandar o caractere x. Então, eu estou escolhendo o x para o jogador 1. Se não é o jogador 1, ou se não é o jogador 1, quem é o jogador que está jogando? Eu vou copiar esse trecho aqui, Ctrl C, e agora eu vou colar ele aqui. Porém, olha só, se não é o jogador do x, é o jogador do 0. E aí eu preciso controlar esse jogador, certo? Vamos colocar então um par de chaves aqui. Então eu vou fechar essa chave. Se é o x que está jogando, olha só, a minha variável jogador vai ser incrementada em uma unidade. Se ela vai ser incrementada em uma unidade, tinha 1, mais 1 vai para 2. Então, na próxima execução, isso aqui, jogador vai ser um falso, certo? Vai vir para o else. Eu também vou colocar um par de chaves aqui. Vou fechar aqui. E aí, então, quem é que vai jogar é o jogador 1. E aí, a minha variável jogador vai voltar para 1. Então, perceba que dessa forma eu estou controlando quem é que está jogando. Ok? Então, imprimi. Fiz a leitura da coordenada. Agora nós precisamos verificar vitória. E aí nós temos que verificar a vitória tanto para o jogador 1 quanto para o jogador 2, concorda? Eu então vou criar aqui duas variáveis chamadas vitória x inicializada com 0 e vitória 0 inicializada com 0. Então eu vou verificar aqui a vitória dos dois jogadores. Como que eu faço isso? Muita atenção aqui, porque nós temos várias funções. Lembra que nós temos várias funções aqui? Nós temos o ganhou por diagonal secundário, ganhou por diagonal principal, o ganhou por colunas e o ganhou por linhas. Nós vamos ter que usar todas essas funções. Então vamos por partes com bastante atenção. Olha só, dentro do if, por que dentro do if? Porque eu preciso mandar esse caractere para essas funções, certo? Então, olha só. Vitória x vai receber, ou vai receber o que ela já possui, mais... E aí vamos ver quais as funções que nós temos. Olha só. Vamos começar por ganhou por linhas. Então eu preciso passar aqui, perceba, essa função recebe um caractere. Qual caractere que eu vou mandar aqui? Eu estou verificando para o jogador 1. Então, eu vou mandar o caractere x. Se você preferir, você pode fazer isso aqui. Olha só. Char jogador 1 x e jogador 2 0. E aí, nós então trocamos, substituímos, ao invés de escrever x várias vezes, porque isso aqui fica sujeito a erro. Perceba que eu coloquei o x maiúsculo. Se em alguma situação eu colocar o x minúsculo, nós vamos ter problema. Dessa forma, eu escrevo o x e o 0 uma vez só e utilizo aqui essas variáveis. Jogador 1, e aí eu faço o mesmo aqui. Jogador 1. Então, estou verificando aqui vitória por linhas. Perceba, vitória x começou com 0. Se retornar 0, 0 mais 0 é 0. Se retornar 1, 0 mais 1 é 1. Então, basta no final verificar o valor dessa variável. Vamos continuar aqui. Vitória x vai receber o que ela já possui, mais ganhou por colunas. E aí, novamente, eu preciso passar aqui um caractere. Vou enviar aqui o nosso jogador 1. Preciso verificar também as diagonais. Então, vitória x mais igual ganhou por diagonal principal, novamente enviando o jogador 1. E a nossa última linha para o jogador 1, vitória x mais igual ganhou por diagonal secundária, enviando novamente jogador 1. Então, todo esse retorno será acumulado nessa variável.
Se ao final desse if a variável vitória x continuar com 0, significa que o jogador 1 ainda não ganhou. Agora, nós temos que fazer exatamente o mesmo aqui para o nosso jogador 2. Então, para a gente ganhar tempo, olha só, muita atenção. Ctrl C, Ctrl V, primeira alteração. Todo lugar que tem jogador X, eu vou trocar por jogador 0. Pronto, agora é o nosso jogador 2. E todo lugar que tem o jogador 1, eu vou trocar por jogador 2. Pronto. Então agora eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. Assim que o jogador 2 faz uma jogada aqui em ler coordenadas, eu preciso então verificar se ele ganhou. Porém, olha só, nós ainda não podemos terminar o nosso jogo. Perceba, falta fazer o loop aqui, eu preciso repetir esse trecho. Porém, eu preciso de mais uma função. Eu viro para você e te pergunto, quando a gente está jogando o jogo da velha, sempre um dos jogadores vencem? A verdade não, a verdade é que muitas vezes acaba ocorrendo um empate, ninguém vence, concorda? Então, a gente precisa ter uma função para identificar se acabou as oportunidades de jogo. Vamos fazer essa função aqui? Essa função ela é extremamente simples. Basicamente, o que é que nós precisamos fazer? Percorrer a nossa matriz e retornar quantas posições ainda tem vazias, ou seja, quantas posições ainda tem com um espaço. Se tiver 0 posições com espaço e se ninguém ganhou ainda, significa que o jogo finalizou sem vitória. Então, vou colocar aqui um comentário, função que retorna a quantidade de posições vazias. Vai ser um inteiro e aí eu vou chamar de quanti vazias. Não precisamos receber nenhuma variável, nenhum valor como parâmetro. E aqui dentro a gente vai precisar percorrer a nossa matriz inteira. Então eu vou copiar um par de repetição aqui de cima das funções que nós já fizemos. Pode ser essa daqui, que está bem simplesinho. Ctrl C. Vamos voltar aqui abaixo. Pronto, vou colar ela aqui. Só que agora eu preciso de um contador para contar quantas posições vazias. Então, int quantidade inicializada com 0, porque eu vou acumular aqui nessa posição. E aqui agora eu vou fazer isso aqui, olha só. Se jogo na posição linha coluna for exatamente igual a um espaço, significa que essa posição está vazia. Então, eu vou incrementar a minha variável quantidade. No final, quando a repetição terminar, eu vou então retornar essa variável. E aí, quando todas as posições tiverem sido preenchidas e ninguém tiver ganhado ainda o jogo, essa variável aqui vai continuar com o valor 0, e aí a gente sabe então que o jogo finalizou sem vitória. Agora vamos então voltar aqui e vamos avaliar como que a gente vai fazer essa nossa repetição. Perceba, eu preciso repetir enquanto ninguém ganhar e enquanto quantidade, o retorno dessa função, for maior do que 0, concorda? Vamos então colocar aqui o nosso faça enquanto, que é o nosso do. E aí eu vou selecionar todo esse trecho aqui. Pronto, vou pressionar Tab uma vez no teclado para identar. E agora eu vou colocar aqui o nosso while. Então, olha só, vamos lá com muita atenção. Eu quero que isso aqui se repita enquanto vitória do jogador 1 for igual a 0 e vitória do jogador 2 também for igual a 0 e a nossa última condição. Agora nós vamos então utilizar esta função aqui, quantivazias. Quantivazias for maior do que 0. Então, enquanto o jogador 1 não ganhar e enquanto o jogador 2 não ganhar e quantivazias for maior do que 0, eu quero que isso aqui fique se repetindo. Ah, o jogo finalizou, nenhum dos dois ganhou, mas a quantidade é exatamente 0. Vamos ver. É igual a 0, verdadeiro. E
Vitória 0 é igual a 0, verdadeiro. E quanti vazias é maior do que 0, falso. Eu estou usando os operadores lógicos e. Então, se um desses aqui for falso, o nosso while será finalizado. E aí é sempre interessante a gente imprimir na tela uma mensagem para o usuário saber o que está acontecendo, certo? Aí nós vamos precisar de alguns testes aqui também. Olha só, if igual a 1 significa que ele ganhou, concorda? Então, vamos colocar aqui um printf e aí vamos imprimir uma mensagem para ele. Vou saltar 2 linhas, parabéns, jogador, jogador, e aqui nesse caso é o jogador 2. Parabéns, jogador 2. Você venceu. Pronto. E aí eu vou copiar esse trecho porque a gente vai fazer exatamente o mesmo. Então aqui é um x e aqui eu vou trocar para jogador 1. Vitória x é igual a 1. Só que aí if, else if, e aí eu vou finalizar com um else aqui. Ou seja, apenas uma dessas opções será executada. Apenas esta, ou apenas o else. Por quê? Pode ser que um deles ganhe e pode ser que essa quantidade aqui seja exatamente 0. Então, se um deles venceu, eu vou imprimir uma mensagem de vitória. Se nenhum deles venceu, mas o jogo finalizou, significa então que teve empate, ninguém ganhou. Vou colocar aqui contra barra n. Que pena, perderam. E aí eu finalizo aqui. Lembrando agora, o nosso procedimento jogar está ficando bem extenso. Vamos agora, olha só, chamar aqui no main o nosso procedimento jogar. Então perceba, eu inicializo a matriz uma vez só e eu chamo jogar. Aqui em jogar, eu tenho aqui o loop do nosso jogo. Eu vou imprimir, ler coordenada, e aí dentro de ler coordenada, eu já estou aqui salvando aquele jogo que foi feito. Isso aqui vai se repetir enquanto ninguém ganhar e enquanto tiver posições vazias, posições abertas. Quando alguém ganhar ou quando não tiver mais opções de jogo, o jogo então finaliza e eu imprimo uma mensagem. Quando voltar para o main, seria interessante perguntar se o jogador quer jogar de novo, certo? Vamos fazer isso? Int, opção, e aí novamente eu vou colocar aqui saltar uma linha, vou colocar aqui um do while, vou identar essas 2 linhas aqui dentro. Então, quando terminar esse procedimento jogar, quando terminar a execução da linha 187 e vir para 188, significa que ou alguém ganhou ou teve empate e ninguém ganhou. Então, olha só, printf, vou saltar uma linha, digite 1 para jogar novamente. E aí eu vou ler a opção que o usuário vai digitar. Scanf é apenas um inteiro, então %d, vírgula e comercial, a minha variável opção. E agora então eu vou fechar aqui o meu while. E aí qual teste que eu vou fazer? Enquanto a minha variável opção for igual a 1, eu quero que ele faça isso de novo. E aí perceba, aí eu vou inicializar a matriz de novo, porque eu preciso zerar a minha matriz. Então, quando o jogo finaliza, eu pergunto para o usuário se ele quer jogar novamente. Digite 1 para jogar novamente. Se ele digitar qualquer coisa diferente de 1, finaliza. Se não, a gente volta e inicializa o jogo novamente. Vamos testar se o nosso jogo está funcionando? Agora é a hora da verdade. Eu vou então compilar o meu programa e aí, legal, temos aqui a impressão do nosso jogo. E aí eu vou jogar de forma bem aleatória, não vou me preocupar com vitória para ver se essa aula não se estende muito. Vamos verificar se a verificação de linhas e colunas está correta? Eu vou digitar aqui linha 0, coluna 5. Perceba que não é válido. Olha, coordenadas inválidas. Digite outra linha e coluna. Então eu vou jogar na linha 0, coluna 0. Ok, o jogador 1 jogou na linha 0, coluna 0. Agora vamos para o jogador 2. Eu vou digitar aqui agora, vamos imaginar que o jogador 2 vai jogar na linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 4. Perceba, inválido. Então, linha 1, coluna 1. Legal. Jogador 2
Jogou aqui, agora tem que voltar para o jogador 1. Vamos jogar então na linha 2, coluna 0. Linha 2, coluna 0. O jogador 2 agora vai jogar na linha 0, coluna 1. Linha 0, coluna 1. Voltou para o jogador 1. Perceba que o jogador 1 tem chance de ganhar. Vamos ver se ele vai ganhar? Vamos primeiro tentar jogar numa posição que já foi jogada. Lembra que a gente fez essa verificação? Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 1. Olha, perceba, ele não leu. Vamos então ver se o jogador 1 vai ganhar? Linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 0. Opa, parabéns, jogador 2, você venceu. Então perceba que o nosso jogo está funcionando direitinho. Agora, um detalhe importante, a programação de computadores é traiçoeira. Esse teste que eu fiz apenas um teste. Olha, perceba que eu já posso melhorar uma coisa aqui. Depois que eu imprimir aqui que o jogador ganhou, eu posso imprimir a matriz com a jogada que ele fez. Perceba que eu não imprimi. Então vamos fazer isso? Opa, eu vou digitar algo diferente. Pronto. Então, aqui eu posso pegar o nosso imprimir jogo, Ctrl C, e aí, quando finalizar a nossa repetição, eu posso imprimir o jogo mais uma vez. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, programação de computadores é uma área bem traiçoeira. Esse teste que eu fiz não garante que o jogo vai funcionar em todas as situações. Até porque ali eu ganhei por uma coluna. Então perceba, ainda não foi verificado vitória por linhas, pelas diagonais. Para essa aula não ficar muito extensa, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar a aula por aqui, então se você não deu seu like nessa aula, olha, ai, hein? Deixa seu like aí, vai, isso é importantíssimo para o canal. E lógico, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. E aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer vários testes com esse código, vou tentar jogar diversas vezes com o jogador 1, com o jogador 2, para tentar identificar se tem algum problema. Se tiver algum problema na hora da edição, eu acrescento então no final da aula. Se a aula finalizar aqui, significa que o jogo está ótimo e aí você pode criar seu jogo e jogar com seus amigos à vontade, ok? Eu agradeço de coração por estarem acompanhando este curso, esta videoaula. Qualquer dúvida, posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula, iniciando aí um novo módulo no nosso curso C. Nos vemos lá!